Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula acerca da Constituição do Estado do Paraná para o concurso do TJ. Beleza, pessoal? Lembrando que nós estamos baseando as nossas aulas de acordo com o último edital. O edital agora, de 2024, está para sair, mas nós já vamos nos adiantando aqui nas nossas aulas para que quando de fato o edital sair, nós já tenhamos aí um bom caminho andado, belezinha? Para você que está chegando agora, todas as aulas aqui no YouTube do Desafiando Concurso são gratuitas, como o pessoal, por exemplo, do Ministério Público do Paraná está tendo, tá? O pessoal do Ministério Público do Paraná já sabe, todas as aulas gratuitas aqui do YouTube. O que nós vendemos, se você quiser estar nos ajudando, e eu vou compartilhar aqui com vocês também minha tela, é aqui na plataforma do Desafiando Concursos, todos os nossos PDFs giram em valor de R$10, de R$19,90. E aqui, para o TJ do Paraná, não é diferente. Toda a parte de legislação em PDF por R$19,90. Tá bom, pessoal? Se você quiser estar ajudando o Desafiando Concursos, o crescimento do Desafiando Concursos é muito importante para a gente, tá bom? O link vai estar aqui na descrição ou você pode pedir diretamente nos comentários, belezinha? O PDF são todos esses nossos materiais que a gente utiliza aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Hoje nós vamos para a segunda aula, que nós vamos conversar um pouquinho sobre a competência do Estado, beleza? Maravilha. Eu acho que na última aula ficou faltando alguns artigos, não ficou? Qualquer coisa mais para frente a gente tenta passar por eles, tá? E lembrando também, pessoal, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, isso é muito importante pra gente. Deixe seu comentário, seu like, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo aqui é positivo e vai ajudar outras pessoas, tá bom? Vamos lá, pessoal. Competência do Estado. Vamos lá, então, ó. Vou compartilhar o meu quadrinho mágico, né? Para quem me acompanha sabe. Olha só. Vou abrir aqui a minha Constituição. Se você puder abrir na sua casa, se não puder, fique despreocupado, não tem problema algum, tá? Olha só. Na primeira aula, nós falamos um pouquinho que o artigo... Opa! Eu escrevendo errado. O artigo 18 da Constituição Federal, ele garantiu o quê? A autonomia, certo? A autonomia aos entes federativos. Dessa autonomia deriva uma coisa, tá? Que se chama competência. Olha só, Rebeca, existe uma diferença entre autonomia e competência? Olha, ao meu ver, sim. Por quê? Que, ao meu ver, sim, existe essa diferença. Porque, presta atenção, pensa só comigo. O Desafiando Concursos. Eu tenho autonomia no Desafiando Concursos para poder fazer o material do jeito que eu quiser. Eu tenho autonomia. Certo? Eu tenho autonomia. Mas competência eu só tenho para dar aula de legislação. Eu não vou chegar aqui no Desafiando Concursos e vou dar uma aula de matemática, porque não encaixa, não vai. Tá entendendo? A minha competência é restrita à legislação. Tá entendendo? Lei orgânica, Estatuto do Servidor, licitação, improbidade. Tá conseguindo pegar essa parte? Direito administrativo, constitucional, penal. Mas eu não vou chegar aqui e falar assim, pessoal, hoje nós vamos ter uma aula de matemática. Coitado de vocês. Vou ter dó de vocês, porque eu não sei. Não é a minha competência. Eu tenho autonomia. Eu tenho autonomia para chegar aqui e dar uma aula. Mas a minha competência é restrita à legislação. Por que eu estou falando isso? Porque eu falo para você, olha, o município é autônomo. Sim, legal, mas o município tem as suas restrições. Vai lá na Constituição, deixa eu só, né? Ó,
O artigo 21 trata das competências da União. Vamos anotar? Vamos anotar, gente? Se você quiser anotar, fica à vontade. Se você não quiser, qualquer coisa, tira um print aqui da tela, enfim, qualquer coisa eu abro mais a tela depois, tá? Maravilha. Olha só, o artigo 21 vai tratar da competência da União, ou seja, só o que a União pode fazer, beleza? Vamos trocar de cor para ir diferenciando, vamos lá. O artigo, peraí, 21, competência da União, e 22, a competência privativa, o que compete só a União fazer, tá? Vamos aqui. Cadê da competência? Aqui, vamos supor. O 29, o artigo 29, trata da competência de quem? Muito bem. Do município. Deixa eu colorir aqui. Tem que colorir, gente. Se não colorir... Beleza? Maravilha. Olha só. Então, você sabe que cada ente federativo tem as suas competências. Você sabe, eu estou olhando para o lado aqui por conta da segunda tela, tá? Você sabe que cada ente federativo pode fazer alguma coisa. Olha só, quando a gente fala, deixa eu pegar aqui e puxar aqui para vocês. Calma. Aí vem o 23, é competência comum da União, Estado, DF, município, ou o que a gente chama de como fala? Competência comum, tá? A gente fala muito isso quando a gente vai falar de município. Lá no artigo 25, fala dos estados federados, beleza? Fala dos estados em si. Bacana. Se a gente for lá no artigo 21, olha o que vai dizer, eu fui lá para baixo, gente. Olha o que vai dizer da União, presta atenção, Compete à União, beleza. Emitir moeda, tá? Enfim. Compete privativamente à União legislar. Então, tem coisa que compete só à União. Ninguém mais pode fazer. Por exemplo, olha o inciso 1. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil. O que é direito civil? Direito civil rege as relações entre particulares. Beleza? Deixa eu abrir aqui minha outra tela, porque quando eu fico com essa tela toda aberta, eu não me vejo. Direito, aqui, comercial, penal. Então, lá o Código Penal, só a União pode legislar. Processual, processo civil, processo penal, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, não pode vir o Estado, não pode vir o município falar assim, vamos legislar sobre direito penal? Não tem como. Mas você tem outras legislações que o Estado, o município pode, por exemplo, se você tem uma lei orgânica do município, você vai ter lá o município dispondo da sua lei orgânica. Artigo 29 da Constituição Federal. Tá entendendo? Pode o município legislar, por exemplo, sobre assuntos de interesse local? Pode. Pode o município instituir, arrecadar os seus tributos? Pode o Estado? Então, tá vendo? Cada ente federativo vai ter o seu nível de competência. Vai ter o seu grau, ou seja, você pode chegar até aqui. Tá entendendo? É muito interessante depois vocês irem olhando a Constituição, porque é muito bacana. Beleza? Maravilha. Fechamos, então. Então, você tem competência. Maravilha. Olha só. Artigo 11. O Estado exerce em seu território toda a competência que não lhe seja vedada pela Constituição. Então, vamos supor
que o Estado vira e fala assim, ó, deixa eu pegar aqui um exemplo bem assim, ó, vamos supor aqui. Vamos supor, ó. O Estado vira e fala assim, eu tenho competência, eu sou autônomo. Então, eu vou, por exemplo, tá? Vamos supor, eu vou emitir moeda. E aí? O artigo 21 fala que isso é competência da União. Aí o Estado vira e fala assim, quer saber? Eu tenho autonomia, eu posso. Eu vou legislar sobre trânsito e transporte. Opa! Artigo 22, inciso 11 da Constituição. Isso é competência privativa da União para legislar. O artigo 21 da Constituição Federal, ele trata da competência da União. Então, o que a União pode fazer? O artigo 22 fala o que é privativo da União legislar. É diferente. O artigo 22 fala do lado de legislar. Beleza? Tá entendendo? Então, a partir do momento que o Estado ele extrapola os seus limites, aí já tem alguma coisa errada. Então, o Estado ele vai exercer a sua competência desde que o que ele vai fazer não venha ferir a Constituição Federal. Beleza? Maravilha. Tá? Vamos abrir aqui a telinha, porque vocês já repararam que eu gosto de mapa mental. Gente, eu gosto muito de mapa mental. Primeiro, eu acho que é uma forma muito forte de você memorizar e eu gosto de fazer. Eu mesmo gosto de fazer. Para mim é como se fosse, como é que eu posso dizer? Passatempo. Eu gosto de fazer mapa mental, eu gosto. Olha só. É competência do Estado em comum com a União e os municípios. Presta atenção. Olha o artigo 23 da Constituição Federal. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Zelar pela Constituição, pela guarda da Constituição, enfim, combater as causas de pobreza, marginalização, etc. Presta atenção. Tanto o artigo 12 aqui da nossa Constituição do Estado do Paraná, quanto a Constituição Federal e as leis orgânicas, tá? Isso que nós estamos falando, então, aqui, ó, tanto o, né? Artigo. Nossa, que letra, gente. Não ficou legal. Presta atenção. Tanto o artigo 12 da Constituição do Estado do Paraná, quanto o artigo 23 da Constituição Federal, o que fala em ambos é isso aqui, ó. A gente chama de competência comum ou concorrente. Comum ou concorrente. Eu costumo dizer que competência comum é como se fosse isso aqui. Ó. Vamos supor. Vamos só para você entender. Vamos imaginar que você mora numa rua. Vamos imaginar que a gente mora na mesma rua. Tá? Eu, a Maria e o José. Eu e Maria e José somos vizinhos. E aí, acontece que na casa da Maria começa a ter goteira. Começa a ter vazamento, goteira na casa dela. Esse problema é da Maria. Porque não me atinge, não atinge o José, é um problema dela. Ela, não sei, não cuidou, não sei. Mas o problema, ele não atinge todo mundo, atinge a Maria. Então, a Maria que vai ter que contratar um profissional para poder ir fazer uma vistoria, olhar a casa dela, etc. Nada errado até então. A partir de quando que isso se torna uma competência comum ou concorrente? Vamos supor. A Maria, vamos supor, tá? Eu, José e Maria.
nós somos vizinhos, mas agora nós somos vizinhos de um condomínio. De um condomínio. E aí a caixa d'água começa a vazar. A vazar na casa da Maria. Mora Maria, José e eu embaixo. Nesse caso, o problema já é de todo mundo, porque se está vazando da Maria, pode afetar o José, como pode me afetar. Aí a gente junta e vai falar com o síndico. Olha, aconteceu isso, tá vazando. Por quê? Porque é um problema que já afeta todo, afeta o coletivo. Não é algo que afeta a Maria, afeta todo mundo. Então, vai juntar Maria, José e eu e vamos lá no síndico e vamos resolver. É como se fosse aqui, União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Eles se juntam em prol de alguma coisa, desde que aquela coisa seja comum. Tá entendendo? Então, olha aqui, ó, no artigo 12 da Constituição do Estado. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Olha lá. O artigo 23, inciso 1 da Constituição Federal. Basicamente, você teve uma reprodução, uma pequena reprodução de alguns incisos que estão no artigo 23 aqui para o artigo 12. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Lembrando que a gente não usa mais a terminologia portador de deficiência, e sim pessoa com deficiência ou ali a mobilidade reduzida. Gente, só que abrindo um parêntese, quem adquirir ou quem adquiriu já esse curso em PDF na plataforma, todos esses mapas mentais vão estar juntos, tá? Então, tudo isso aqui que nós estamos vendo, você pode adquirir lá. Inclusive, tem alunos que gostam de fazer impressão, né, ali, eventualmente, para criar o seu caderninho de estudos. Então, se você eventualmente quiser, todos esses mapas mentais que a gente usa vão estar lá também, junto com o material, como está aqui na tela para você, beleza? É feito com muito carinho, com muito amor, tá bom? Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis, os sítios arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 5. Proporcionar os meios de acesso que à cultura, à educação e à ciência. 6. Proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. E 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Beleza? Basicamente, essas são as competências comuns, tá? Entre União, estados e o município. Beleza? Olha só. Aqui, ó. Competência do estado em comum com a União e o município. Aí vem aqui de novo. Artigo... Não, já coloquei aqui. Ah, continuidade, verdade. Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais de saneamento básico, vai combater as causas de pobreza e os fatores de marginalização. Como que isso vai ser feito? Promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, vai registrar e acompanhar, fiscalizar a concessão de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, vai estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito, e essa cooperação entre Estado, União e município, ela é definida em lei complementar e visa o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar no âmbito estadual e municipal. Beleza? Bom, olha só. Agora começa falando aqui da competência do Estado. Presta atenção. Competência do Estado concorrentemente com a União.
sobre legislar. Cuidado, olha só. Quando a gente fala de competência, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui tanto competência no fazer, quanto competência no legislar. Então, aqui está falando o seguinte, ó, eu posso ter o Estado legislando com a União sobre direito tributário. Por que sobre direito tributário? Porque um exemplo, o Estado, aí você tem lá o Estado aqui, o Estado ali, o Estado lá. Cada um tem a sua forma, não é sua forma de tributo, mas cada um trabalha de acordo com a sua realidade. Financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Cuidado, penitenciário não é penal, tá? 2, orçamento. 3, junta comercial. 4, custos dos serviços forenses. 5, produção e consumo. 6, floresta, caça, pesca, fauna, conservação. Isso aqui é interessante por quê? Que, por exemplo, quando você pega um estado, tá? Que naquele estado você tem cidades litorâneas, por exemplo, muitas das vezes o que você tem ali como forma de sustento? A pesca. Isso é fato. Aí você tem lá, como fala? Ai, gente, não é porto, não. Ai, como é que é o nome? Fica ali na balsa. Aí você tem lá as balsas. Aí você tem lá as pessoas pescando, vendendo. Então, você tá vendo essas peculiaridades? Tá entendendo? Defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente, controle da poluição. 7. Proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético e cultural, turístico e paisagístico. 9. Educação, cultura, ensino e desportos. E 10. A criação de competência, composição e funcionamento dos juizados especiais. Belezinha? Procedimento de matéria processual, previdência, proteção à defesa da saúde, assistência jurídica e defensoria pública. Por quê? Porque você tem, né, as defensorias públicas, né, nos estados. Tá entendendo? Os estados, tá? Proteção e integração social das pessoas com deficiência, a gente não usa mais portador de deficiência. Proteção à infância e à juventude, organização, garantia de direitos e deveres da Polícia Civil e o mesmo também relacionado à Polícia Penal. Beleza? Maravilha! Maravilha. Olha só, gente, Desafiando o Concurso está evoluindo. Gente, nós estamos com 3 avatares aqui no Desafiando Concursos para poder nos ajudar nas nossas aulas. Essa aqui do seu lado, olha que você está vendo, é a Maria. Então, sempre que você vê assim um avatar, você olha e fala, será que aqui tem alguma coisa importante? Então, de vez em quando, eu fico colocando uns avatares aí, tá bom? Bom, parágrafo 1º, olha só. O Estado, no exercício da sua competência, tanto Estado quanto município, existe uma competência que chama competência suplementar. Então, é um acréscimo. Então, vamos supor. Quando eu falo no âmbito do município, vou citar um exemplo claro que aconteceu. Eu estava há alguns dias, semana passada, não lembro, tratando de uma legislação que era de... Como é que é o nome do lugar mesmo? Está anotado ali? Esqueci. Ai, gente, esqueci. João Pessoa. Acho que era de João Pessoa. E aí tinha a parte de assistência social. Assistência social? Assistência social. E ele falava que cabia lá ao município suplementar a legislação sobre esse assunto.
Então, o suplementar é isso. No âmbito do município, por exemplo, se a União ou o Estado não falou sobre determinado assunto, vamos supor, tá? Pode ir lá o município suplementar aquela legislação. Mas, claro, esse suplementar é dentro das competências do Estado, do município, tá? Gente, eu falo muito de município? Falo. Porque eu, graças a Deus, eu amo gente lei orgânica, amo lei orgânica. Inclusive, terminou, acho que quarta-feira, participei de um congresso de direito municipal. Muito legal, por sinal. É muito bom. É quando você pega esse tipo de legislação, Constituição do Estado, lei orgânica. Gente, é muito bom trabalhar com essas legislações. Parágrafo 2º. Olha só. Se, no âmbito federal, inexiste uma lei sobre normas gerais, o Estado pode exercer competência legislativa para atender às peculiaridades, que seria a competência suplementar. Eu não tenho uma lei federal que fala de X. E eu preciso, porque eu preciso ter algo que fala sobre X. Tá bom. Fica tranquilo, Estado. Vai lá e legisla sobre isso. Acabou. Tá? Parágrafo 3º. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Ou seja, como assim, Rebeca? Vamos lá. Assunto X. O Estado estava lá super preocupado porque não tem lei federal que trata do assunto X. Não trata. Não tem. Aí o Estado olha e fala, eu vou ter que agora tomar as providências. Beleza, vai lá o Estado, de acordo com a sua competência, e cria ali aquela matéria legislativa. Bacana. Só que depois vem uma lei federal que trata daquele assunto. Trata. O que vai acontecer? A lei federal, ela vai estar, tá aqui o Estado, essa lei federal, ela vai estar por cima dessa lei que o Estado criou, enquanto a União, né, essa lei federal não existia. Então, o que vai acontecer? Aquilo que for contrário vai ser o quê? Vai ser suspenso. Ai, a minha lei estadual falava isso, mas agora a lei federal fala aquilo. E aí? A União vai falar assim, olha, Estado, sinto muito, mas sobre isso daí que nós não nos entendemos, você vai ter que suspender isso e vai prevalecer a minha. Então, o que for o contrário, vai prevalecer a lei federal, beleza? Bom, artigo 14. O Estado do Paraná, ele pode celebrar convênio com entidade de direito público ou privado para realizar obras ou serviços, tá bom? Olha só, capítulo 2. Capítulo 2 vai tratar da organização municipal. Eu amo. Vamos lá para as disposições preliminares. Olha só. Como vocês já estão cansados de saber, então eu praticamente adiantei a vida de vocês para falar dos municípios, né? Graças a Deus. Os municípios, eles possuem autonomia. Foi o que eu expliquei para vocês lá no artigo 18. Volta lá, por favor. Volta lá. Ó. Artigo 18, a organização político-administrativa compreende a União, Estados, DF, municípios, todos autônomos. Então, a Constituição garantiu a todos os entes federativos o que a gente chama de autonomia. Autonomia para poder se legislar, autonomia para poder criar os seus tributos, né, que aí deriva da competência, a competência deriva da autonomia, pode suplementar a legislação federal e estadual naquilo que lhe couber no âmbito do município. Então, o município tem autonomia, tá? Tem autonomia. O artigo 16, basicamente, ele vai reproduzir o que está no artigo 29 da Constituição Federal, porque o artigo 29 da Constituição Federal começa falando dos municípios. O município, ele se rege por quê? Por lei orgânica. E aí muitas pessoas podem me perguntar assim, Rebeca, eu posso me referir à lei orgânica
como uma constituição municipal? Ó, poder pode, mas não é o apropriado. Eu já vi, inclusive, uma faculdade, tá? Que realizou uma palestra, um evento, em que um dos professores iria falar sobre algo voltado para o município. Aí, no tema da palestra, colocaram Constituição Municipal. Não é o certo, não é o adequado, tá? Entende-se majoritariamente, ou seja, uma maior quantidade de pessoas entendem que não é uma Constituição Municipal. Mas, enfim, lei orgânica, Constituição Municipal e etc. Mas o certo é lei orgânica, tá? Votado em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Porque Câmara, quem exerce o legislativo no âmbito do município? Câmara Municipal, beleza? E aí vem os preceitos, olha só. O que... Aí aqui eu coloquei uma reticência, tá, gente? Porque ia vir muita coisa, então nós vamos aqui, né? Bom, o que o município pode fazer? Fala para mim. O município fala assim: ah, eu sou autônomo, eu tenho competências. Tá bom. Mas o que o município pode fazer? Primeiro, o município vai legislar sobre assuntos de interesse local. Ponto final. Vai legislar sobre assuntos de interesse local. Legal. Olha, isso aqui é assunto de interesse local. Ok. Isso aqui não é assunto de interesse local. Tira o ok, tá? 2. Já falei para vocês, pode suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, por exemplo, algo é importante para o município, mas eu não tenho lei federal que trata sobre o assunto e nenhuma lei estadual. Então, o município pode suplementar, o município pode ali fazer nascer aquela legislação. O município pode também instituir e arrecadar os seus tributos, mas são, obviamente, os tributos, enfim, tudo que o município vai fazer tem que ter base na onde? Na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Tá entendendo? Então, obviamente, o município não vai fazer assim. Um exemplo, eu estou gravando essa aula sexta-noite. São exatamente 8h23 da noite. O município não pode falar assim, vamos instituir e arrecadar um tributo amanhã? Vamos, legal. Aí amanhã de manhã tá lá na sua porta. Oi, tudo bem? É porque nós acabamos de instituir um tributo, nós viemos aqui cobrar. Não. Tem que ter aquela questão do fato gerador, enfim. Então não é simplesmente plim, não é isso. Ele pode instituir e arrecadar seus tributos, mas tem toda uma questão constitucional por trás, tá? 4. O município pode criar, organizar e suprimir distrito, mas observando a lei estadual. Como também pode organizar e prestar diretamente sobre regime de concessão ou permissão serviços públicos de interesse local. Por exemplo, transporte coletivo, que é o regime de concessão, que vai passar pelo aquele processo de licitação, por exemplo. O município vai abrir um novo processo de licitação para poder ali, né, formar uma nova frota de ônibus na cidade. E aí o José é uma pessoa muito bacana, muito legal, e o José tem lá uma frota de ônibus. Sei lá, quantos ônibus o José tem? Sei lá, 100 ônibus, 150? Não sei. Mas ele tem uma frota de ônibus. Aí ele fala assim, poxa, acho que eu vou entrar nesse negócio aí. Vou participar dessa licitação aí. Concessão, tá? 6. Manter com cooperação técnica e financeira programas de educação pré-escolar, de educação especial e de ensino fundamental. Vai prestar com a cooperação técnica e financeira da União, Estado, Serviços de Atendimento à Saúde da População. Vai promover o ordenamento territorial, ok, do controle de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. E promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Beleza? Maravilha.
Garantir a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida, instituir guardas municipais incumbidas da proteção de seus bens, serviços e instalações na forma da lei. E esse que está na sua tela é o MEVIO. Posso contar uma coisa rapidinha para vocês? Eu não vou me estender muito. Gente, Deus é tão maravilhoso, olha só. Teve uma prova que foi São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. E aí a banca foi VUNESP. E aí eu sempre falava muito na aula, né? MEVIO. Gente, o MEVIO, que não sei o que do MEVIO. Vocês acreditam que caíram o MEVIO na prova? O pessoal começou a mandar mensagem pra mim. Professora, o MEVIO tava. O MEVIO. Era São Bernardo? Acho que era São Bernardo. O MEVIO tava. Olha só pra vocês verem, gente. Eu fiquei tão feliz. Ai, gente, que bonitinho. Graças a Deus, que bonitinho. Olha só, gente. Já vamos aqui para... Já estamos em 35 minutos de aula. Eu vou fechar aqui. Na próxima aula a gente continua, então, do artigo 18. Belezinha? Que Deus abençoe grandemente, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.